tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Gente, que calor é esse, né? A gente tá morrendo de calor. E olha, é nesse clima de calor que eu acho que a gente fica mais atento, mais motivado. Não sei vocês, mas eu saio super cedo da cama quando tá quente, porque tá tão calor que eu quero sair da cama quando eu acordo e ir correndo tomar um banho e aí o dia já começa. Diferente do friozinho, né? Que friozinho dá mais preguiça, vontade de ficar embaixo do cobertor, comendo pipoca e assistindo algum filme. Bom, mas aí agora que a gente tá no calor, então a gente tá nessa disposição toda, a gente vai continuar falando de números decimais. Sei que a última aula foi um pouquinho difícil, que muita gente teve que, colocar a cabecinha pra pensar, pra resolver os exercícios, mas também eu sei que vocês conseguiram arrasar e vencer esse desafio, porque os meus alunos são os melhores alunos do mundo. Tenho muito orgulho de dar aula para vocês. E o assunto de hoje não terminou, então a gente vai continuar falando de numeração decimal e colocando a nossa cabecinha para pensar, mas eu garanto que hoje a aula vai ser um pouquinho mais fácil, eu acredito, porque a gente já começou a tratar esse assunto na última aula, então vocês já estão familiarizados, certo? Ainda assim, se tiver aluno com dificuldade, não tem problema, não se desespere. Manda uma mensagem para a Pro e a Pro dá um jeitinho de conversar com vocês, mandar um áudio explicativo e assim a gente vai aprendendo junto. Lembra que eu falei para vocês já, né? Que a matemática a princípio parece assustadora, parece ser muito difícil, mas que juntos a gente supera qualquer desafio. E vocês vão ver o quanto vocês estão aprendendo e progredindo. Pega uma coisa que é difícil no começo e quando a gente termina de aprender essa coisa que é difícil, a gente fica super orgulhoso porque a gente ultrapassou mais um desafio. Bom, mas vamos parando o bate-papo, que a gente vai falar de números fracionais e a relação deles com os números com os números decimais. Então, bora lá. Gente, lembra que a Pro falou, né? Que a fração é o quê? É a divisão de um inteiro em várias outras partes que são iguais, certo? Vocês guardaram essa informação? Que bom que guardaram, porque é sobre ela que nós vamos falar hoje. Eu trouxe para vocês entenderem melhor a questão do dinheiro. Então aqui, na minha mão, eu tenho comigo uma moeda de R$1, que para escrever nós usamos desse jeitinho, né? Tem o símbolo, né, indicativo que é o dinheiro, então tem o R e o cifrão. E aqui a gente tem o 1, que é dividido por uma vírgula, e depois dessa vírgula vem o 00. Esse 00 é decimal. Por quê? Então, um real, ele pode ser dividido em outras várias quantidades. Por exemplo, para eu formar R$1, basta eu ter o quê, gente? Um conjunto de moedas de 10 centavos. Então, se eu pegar aqui, gente, 10 moedas de 10 centavos, então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui, eu tenho 10 moedas de 10 centavos e ao somar o valor dessas moedas, eu consigo ir lá no mercadinho e trocar por uma moeda de R$1. Porque as moedas de 10 centavos, 10 delas, soma-se o valor de 100 e é o valor total de R$1. E essa poderia ser a fração, 1 por 10. Então, gente, a fração ela pode ser representada desse jeito. Então, 10 moedas de 10 centavos, num total, elas formam R$1. Se eu dividir R$1 por 10 moedas de 10 centavos, eu vou ter essa questão dos centavos também. Para vocês entenderem melhor esse conceito, eu vou trazer aqui a calculadora. Então, eu vou inverter minha câmera e a gente vai fazer um cálculo na calculadora juntos. Estão preparados? Então, bora lá. Número 1, nós vamos dividir por 10. 1 inteiro dividido por décimos. E olha só o resultado, 0,1. E a fração 1/10 pode ser representada, então, por 0,1. Legal, agora que a gente viu, então, que esses números decimais surgem dessa divisão, então 1 por 10, então R$1 dividido por 10
ele vai originar os números decimais, que no caso são centavos, a gente tem que ficar bem atento em relação à escrita. Por exemplo, aqui, ó, 50 centavos. Ele tá nos 50 centavos, então se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5 moedas, tem uma moeda só de 50 centavos, mas eu também posso pegar aqui, ó, um conjunto de 5 moedas de 10, vou deixar separado aqui meus conjuntinhos, ó. 5 moedas de 10 forma 50 centavos. E eu devo ficar atento na hora de escrever. Então, todos os números decimais que são os números que são escritos depois da vírgula, eles são relacionados aos centavos. Se eu pegar esse 5 e trazer para frente da vírgula, vai virar R$5, ou se eu trouxer os 50 para frente da vírgula, vira R$50, certo? E depois da vírgula, o número, ele fica, então, colocado como 50 centavos. Então, os números depois da vírgula, eles são também os números decimais, que são o quê? Quando eu pego o meu número 1, que é o meu número inteiro, e divido por 10. E aí, surge dessa forma os números decimais. Só que, gente, não termina por aí. A gente viu, né, na última aula, os centésimos e a gente também viu os décimos, né? Então, os décimos a gente sabe que são 10 e os centésimos a gente sabe que são 100. Lembra que na educação financeira eu falei para vocês que existe uma moeda de 1 centavo? Só que ela não é mais comercializada porque o custo para fazer essa moeda é muito mais alto do que a própria moeda em si, do que ela pode comprar, porque ela sozinha 1 centavo a gente não consegue comprar nada, mas que a gente precisa de um conjunto. Então, esse 1 aqui, se eu dividir esse 1 por 100, então 1 por 1 centésimo, se eu fizer essa divisão, vocês vão ver que nesse conjunto, então, a gente tem 100 moedas de um centavo para compor R$1. Como assim? Ó, lá vai a Pro inverter o celular novamente. Vamos acompanhar na calculadora essa divisão. Agora, então, chegou a divisão do centésimo. Vou zerar aqui minha calculadora. A gente vai dividir 1 por 100. E o resultado vai ser, olha que legal, 0,01 também. Essa é a outra maneira para representarmos a fração de 1 centésimo. Então, meus amores, a gente viu, então, que para dividir um inteiro em centésimos, a gente vai formar, então, nessa moeda, 100 outras de 1 centavo, que compõem esse valor. Então, o que vocês precisam ter bem claro, que fração é divisão de algo inteiro em várias outras partes iguais. E para a gente ver de uma forma mais na prática, eu vou trazer aqui exemplos que estão na apostila de vocês, de dinheiro composto ali na malha numérica e também feito de forma fracional, para a gente ver essa representação também. Vamos lá conferir? Gente, olha essa malha quadriculada. Ela representa os centésimos e foi pintada apenas 5 quadradinhos. Então, nós lemos 5 centésimos. E no caso dessa malha quadriculada, nós temos 1 e 25. Então, foi pintado 1 inteiro, que é 1 centésimo, e 25 centavos. Lendo 1 inteiro e 25 centésimos, ou 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos. Então, gente, resumidamente aqui para a gente finalizar a nossa aula. O que são números decimais? Dos números decimais são números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, aqui sempre tem a parte inteira antes da vírgula. E depois da vírgula, todos esses números que forem aparecendo aqui, qualquer um. Então, se for 10, se for 50, tanto faz. Esses números são os números que são chamados de decimais. Legal, né? Deu para entender o conteúdo? Então, agora, bora colocar a mão na massa e se exercitar de forma prática. Se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem dificuldade, não se assustem, não se apavorem, fiquem tranquilos. Manda um zap para a Pro, que a Pro vai arrumar um jeitinho de explicar todas essas questões para vocês e a gente vai fazendo juntos, porque juntos somos mais fortes, não é isso? Então, espero que tenham gostado da aula de matemática. Um beijo com muito amor e carinho e bons estudos!